Palmeiras aguarda viagem do lateral direito Kelvin ao Brasil para fazer exames e assim preparar o anúncio oficial, palestrino. Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos trazer mais detalhes dessa negociação trazidas pelo pessoal do nosso palestra e a gente repercute por aqui. E hoje é dia de derby, hein? Hoje às 21h30 tem guerra, hoje pela Globo, pelo Amazon Prime, Premiere, Sport TV. Todo mundo vai poder acompanhar Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pela abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. E ó, não preciso nem dizer pra vocês, né? Hoje é clima de guerra. Vamos deixar claro, né? Guerra não é em sentido de morte, nada disso não. Guerra no sentido do espírito futebolístico dentro de campo. Pelo amor de Deus, hein? Então, vamos comentar aqui escalações, o Corinthians pagando todo mundo agora, que é jogo... É impressionante, cara. Fica aí comigo que nós vamos conversar sobre o assunto. Antes da gente começar o vídeo de hoje, palestrino, aquela pataquada de sempre, você já tá ligado, né, meu? Se inscreve no canal se você não é inscrito, verifica aí. Deixa o seu like, que ele é muito importante também. E clica também no botãozinho hypar, se você puder dar essa força pra gente, caso você esteja assistindo pelo celular, tá bom? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. É o seguinte, palestrinos, vamos começar o vídeo de hoje, lógico, repercutindo esse jogaço de bola que vai ter às 9h30 hoje, lá na Arena Corinthians em Itaquera, hein? É o seguinte, hoje o time de Itaquera, os Gambás aí, vai medir força com o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, no jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E olha só como é que o Corinthians chega, gente, é isso que a gente precisa deixar claro aqui, olha só. O momento dos caras é muito turbulento, tá? O clube deles não vence há 3 jogos na temporada e nos bastidores se prepara para votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo. Que fase dos caras, hein? Diante desse cenário, o elenco do Corinthians e a comissão técnica priorizam a Copa do Brasil e encaram o clássico diante do maior rival como uma decisão. E ó, eu vou falar uma parada para vocês. O Corinthians vai encarar como o jogo da vida deles, tá? Porque toda essa pressão que os caras estão sofrendo lá do outro lado, caso eles vençam o Palmeiras, eles jogam essa pressão tudo pro nosso lado aqui. E é tudo que o Palmeiras não quer. É tudo que o Palmeiras não precisa. Sabe por quê? Porque a gente já vai falar também aqui do Palmeiras, ó, porque olha como é que ele chega aqui pra esse jogo. O Verdão chega de uma sequência positiva para enfrentar o Corinthians, com 3 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. E a equipe do professor Abel Ferreira, a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, se consolidou na briga pela ponta do torneio e ainda não perdeu após a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, a última derrota do Palmeiras foi pro Chelsea, velho. O Corinthians tava onde? Tava de férias, né? Tava lá brigando nos bastidores, tendo seu CT invadido, presidente impeachmentado, Memphis pedindo pra sair fora e cobrando, jogando na justiça aí pra pagar o que o Corinthians deve pra eles. Olha o contraste entre Corinthians e Palmeiras, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Enquanto o Palmeiras disputa o Mundial de Clubes e embolsa uma puta de uma grana nas quartas de final, o Corinthians devendo aí a torto e direito e vendo aí os seus principais jogadores indo atrás da justiça para que eles paguem o que é lhe devido a todos que estão lá, né? Salário atrasado, é estádio que não paga, enfim, tá um melê grosê do caçarolê, como a gente costuma dizer, lá no clube de Itaquera, velho. E ó, um detalhe importante que eu tava vendo essa tarde aí pelos principais programas esportivos, parece que algumas partes de salários atrasados que o Corinthians deve para os seus jogadores, os caras quitaram aí uma tal de primeira parcela, não sei se parcelaram em 4 vezes, sei lá, para pagar atrasado. Os caras pagaram, hein? Deixaram para pagar os caras em véspera de clássico contra o Palmeiras. Então vocês têm que ver como que esses caras vão chegar para cima de nós hoje, hein? Vai ser um puta de um caldeirão lá na Arena Corinthians. Se você vê os jornalistas aí corintianos, seu Neto falando um monte de baboseira pro Abel Ferreira, é lamentável. Eu nem coloco aqui as besteiras que o Neto falou sobre o professor Abel Ferreira, é de dar nojo. É engraçado que essas coisas só acontecem em véspera de clássico. Seu Ronaldo Giovanelli perdendo a linha no jogo aberto, defendendo o Corinthians à torta e direita. Então olha o clima que esses caras já estão criando para esse jogo de logo mais que vai acontecer às 9h30.
Por que eu tô falando isso pra vocês, palestrinos? Porque o Palmeiras não pode encarar esse jogo como um jogo qualquer. O Palmeiras não vai encarar o Grêmio, o Palmeiras não vai encarar o Internacional, o Palmeiras não vai encarar qualquer outro clube, tá? O Palmeiras vai encarar o Corinthians, o seu arquirrival. Então hoje, o clima que se espera dos jogadores e a postura é de guerra, meu irmão. Se seu Memphis Depay subir em cima da bola, é dar no meio. Não é pra deixar esse cara sambar, pra virar aquela mesma merda que aconteceu no final do Campeonato Paulista. Foi rojão, foi bomba, foi tudo lá. E aí o fumaceiro do caramba, não aconteceu mais jogo depois daquilo. Então, o Palmeiras precisa entender o tamanho desse jogo que vai ter logo mais. Se entrar com a fralda cheia, como entrou com alguns outros clubes aí um tempo atrás, vai ser complicado esse jogo pro Palmeiras. Agora, se entrar com postura, se entrar sem medo dos caras, se entrar pra jogar bola e o fino da bola, porque a gente sabe que esses caras do Palmeiras podem jogar, você pode ter certeza que o Corinthians não vai se crescer hoje, mesmo jogando em casa. Esse é o recado que eu já quero deixar a priori pra todos vocês. Vamos lá falar de escalação? Vai estar aparecendo a escalação do Corinthians aí na sua tela logo mais. E quero dizer pra vocês, ó, que pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians o Dorival Júnior, né, no dia 28 de abril, vai poder contar aí com um trio de ataque formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay em campo, tá? Então, desde que o Dorival chegou, ele não conseguia escalar esses três jogadores e, pasmem, logo contra o Palmeiras, esses três jogadores, que sim, cara, eu não tô fazendo média aqui não, são bons jogadores, a gente tem que ser realista, esses caras vai jogar contra o Palmeiras, pelo menos o que diz a prévia do Globo Esporte, que tá aparecendo agora aí na sua tela, tá? E a provável escalação que o Globo Esporte dá pro Corinthians tem Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, José Martinez, André Carrillo e Rodrigo Garro ali fazendo com a sua função de 10, né? E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse lazarento do Yuri Alberto que marcou um gol contra nós lá no Allianz Parque pela final do Campeonato Paulista na partida de ida daquela final, tá? Então, bons jogadores, cara, a gente tem que reconhecer, é um bom time do Corinthians esse que tá na sua tela, só essa zaga dos caras aí que é meio nebulosa e tal, mas do Ranielli pra frente, o time dos caras é bom. O time dos caras não é ruim, tá? E ainda conta ainda com o Hugo no gol, que é um baita de um goleiro. Não é porque eu sou palmeirense aqui que eu vou ser clubista, não. O time do Corinthians é um time bom, então o Palmeiras tem que ficar esperto com esses caras. Com salário pago ainda, eles vêm aí para jogar para cima de nós aquela pressão de novo do Campeonato Paulista. O Palmeiras precisa ficar de olho aberto em cima desse jogo de logo mais. Falando, né, do nosso alviverde imponente, o professor Abel Ferreira deve mexer mais uma vez no ataque por conta da ausência de Felipe Anderson. Mas aí nós somos azarados pra caramba com esse cara, hein? Mas enfim, tá aí se tratando. Esperamos que volte o mais rápido possível o seu Felipe Anderson, que foi constatado aí um problema no seu quadril. E o favorito, pelo menos segundo o Globo Esporte, para assumir a vaga que era do Felipe Anderson é nada mais, nada menos que Ramon Sosa, com o Alan correndo por fora, né, nessa disputa pela ponta esquerda. Sem Murilo, Bruno Fux segue na zaga ao lado do xerifão Gustavo Gomes. E aqui tá aparecendo para vocês aqui na tela a escalação, o campinho do Globo Esporte, segundo o que eles acham que o Abel Ferreira vai colocar em campo. Então, Palmeiras conta com Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Na frente, Aníbal Moreno ali fazendo como um primeiro volante, Lucas Evangelista jogando ali um pouco mais à frente como um segundo volante e Maurício como meia atacante armador do Palmeiras. Na frente, uma dúvida entre Ramon Sosa e Alan, Facundo Torres pela direita e Vitor Roque comanda o ataque do Palmeiras. Minha opinião, tá? Na zaga nós somos melhores que os caras. No meio de campo, eu acredito que é parelho entre os caras e nós, porque eles têm Rodrigo Garro e aquele tal de Carrillo, que embora não tá fazendo boas partidas pelo Corinthians, é um bom jogador, aquele tal de Carrillo. Então ali eu acho que no meio de campo, eu acho que vai ser um pouco equilibrado. E na frente, os caras têm o Memphis e tem o Yuri, que são dois jogadores bons. Mas nós temos também Facundo Torres, que vem desencantando jogando na sua posição de ofício. A gente tem o Vitor Roque em ascendência nesse time do Palmeiras. E pode anotar, já falo pra vocês,
Se o Palmeiras entrar entendendo que, cara, clássico a gente não joga, a gente vence. Se o Palmeiras entrar com esse espírito dentro de campo, você pode ter certeza que o Vitor Roque vai deixar o dele hoje, tá? Porque o que esse moleque vem apresentando, pelo menos nas últimas 2 partidas que ele fez com o Palmeiras, o espírito que esse moleque tá tendo, aguerrido, brigador dentro de campo, não desiste, cara, não desiste. É um jogador insuportável para a zaga adversária, é o Vitor Roque. Se o Palmeiras entrar com a mesma vontade que o Vitor Roque tá tendo, pelo menos nos últimos 2 jogos que ele fez com o Palmeiras, eu ouso dizer que este jogo vai terminar 2-0 pro Palmeiras em plena Arena Corinthians. Chuto gols de Bruno Fux de cabeça em uma bola parada. Eu tô especulando aqui. Gol do Bruno Fux de cabeça e gol do Tigrinho para fechar o caixão na Arena Corinthians. Só que o Palmeiras não pode ser covarde. Vejo um confronto de equilíbrio entre Palmeiras e Corinthians. Acho que vai ser um jogo difícil pro Palmeiras, mas também vai ser difícil para o Corinthians. Mas nós, como um elenco, que isso é uma coisa que o Corinthians não tem, somos mais fortes e somos capazes de passar o carro nesses caras. O Palmeiras tem obrigação de trazer minimamente um empate de lá da Arena Corinthians. Para não dizer a vitória, tá? Porque eu chuto que o Palmeiras vai ganhar esse jogo de 2-0. E você vai poder acompanhar esse jogão de logo mais, Palestrino, pela TV Globo, né, aberta, Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video, tá bom? Então, acredito que todo o Brasil vai poder acompanhar esse clássico entre Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. O que me assusta muito, pra gente finalizar essa parte, já disse pra vocês aqui quanto que eu acho que vai ser o placar, já chutei 2-0 pro Palmeiras. O que me preocupa muito são a postura do Palmeiras, porque eu confio nesse elenco que a gente tem, tá? O elenco que a gente tem é muito bom, precisa de algumas peças a mais, tá chegando o Kelvin, que a gente já vai falar na sequência, mas me preocupa o Palmeiras muitas vezes tratar esse jogo contra o Corinthians como um jogo qualquer, gente. E eu acho que tá errado. O Palmeiras precisa entender que isso é um clássico. O Palmeiras precisa entender que Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Enquanto continuar jogando como se fosse só mais um jogo de tabela, o Palmeiras vai continuar saindo atrás toda vez que enfrentar o Corinthians. Mas quando a mentalidade subir na cabeça dos caras de que eles não podem perder de jeito nenhum, aí, cara, por mais que os caras tenham Memphis Depay do outro lado, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, não interessa, velho. O Palmeiras prevalece, até porque o caos que os caras estão vivendo externamente chega no campo e tá notório nas principais informações jornalísticas que aparecem todos os dias na imprensa, tá? O Palmeiras tá com um time muito mais estruturado, tem um elenco maior, tem peças melhores, tá? O Corinthians só tem esses aí, que são os jogadores aí, os 11 titulares, porque para entrar não tem mais ninguém, né? Então acho que o Palmeiras, mesmo jogando na Arena Corinthians, tem total capacidade de vencer os caras lá. Não é desrespeitando os caras nem nada, aqui deixando o clubismo um pouco de lado, é porque de fato, pra mim, o Palmeiras é melhor que o Corinthians, vive uma fase, ó, muito melhor. E Palmeiras, vocês não podem errar nesse jogo, tá? Vocês têm a chance de afundar completamente o Corinthians nesse jogo aí de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, hein, cara? Não vai ser uma mãe pro Corinthians de novo. É tudo o que eu te peço. Nada de parmeirada hoje, por gentileza, tá? Mas eu tô confiante, acredito que o Palmeiras vai vencer esse jogo por 2-0. Quero saber a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários, tá bom, Palestrino? E coloca aí os seus pitacos e o placar que você acha que o Palmeiras vai vencer esse jogo de logo mais. E pra gente fechar o vídeo de hoje, pô, cara, eu falo isso aqui com muita alegria, né? Porque esses dias eu tava meio revoltado com essa morosidade do Palmeiras de contratar jogadores e parece que tá chegando de fato aí o substituto do Mike, que rumou para o Santos. Já falamos no vídeo da manhã e agora vamos trazer mais informações complementares publicadas pelo pessoal do portal Nosso Palestra, tá bom? Então, para quem não viu o vídeo da manhã, olha só o que eu tenho para dizer para vocês. O Verdão encaminhou, Palestrino, nessa última terça-feira, dia 29, a chegada do lateral direito Kelvin, atualmente no CSKA Moscou da Rússia. O jogador tem 24 anos e é aguardado nos próximos dias no Brasil para realizar exames médicos e assinar
com o Verdão, tá? E isso aqui é uma informação muito bacana que tá calando a minha boca, né, cara? E eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês, informações diretas do portal Nosso Palestra. Segundo eles, após o Palmeiras definir que não manteria o lateral direito Mike até o fim da temporada, o Verdão prontamente entrou em contato com os representantes do Kelvin e receberam uma sinalização positiva do staff do jogador para negociá-lo e trazê-lo de volta para o Brasil. E com tudo praticamente acertado com o jogador, palavras do portal Nosso Palestra, o Verdão procurou o CSKA Moscou, que não fez força para segurar o lateral e aceitou a maioria das condições propostas pela diretoria do Palmeiras, como o parcelamento de valores. Então assim, além do Palmeiras pagar pouco pelo Kelvin, o Palmeiras ainda conseguiu barganhar aí umas parcelas com o CSKA Moscou, segundo informações do Nosso Palestra. O Verdão deve desembolsar, agora informações do Nosso Palestra a respeito de valores, tá? Cerca aí de 4,8 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos 30 milhões de reais na cotação atual, mais algumas metas previstas em contrato, tá? Metas estas que, segundo já foi divulgado por outros portais, não são tão fáceis de serem batidas. Não tem detalhes de metas que o Palmeiras está fixando com o jogador. Se aparecer esses bônus, eu trago para vocês no canal. Nos últimos dias, o Flamengo, antes de contratar o Emerson Royal, foi atrás do menino Kelvin, deu uma sondada lá no CSKA Moscou, né? Mas acabou aí o Flamengo se acertando com o Emerson Royal e já acredito que já foi até apresentado. Lembrando também que na última entrevista coletiva, esse detalhe é muito legal da gente observar também, o treinador Abel Ferreira falou sobre uma reposição após a saída do lateral direito Mike, tá? Aspas aqui pro Abel, ele disse o seguinte: temos o Rocha e temos o Giai agora. Estamos sempre atentos ao mercado. Se surgir algo, tudo certo. Se não, também tudo certo. Fecha aspas para o treinador Abel Ferreira. Creio eu, quando o Palmeiras venceu o jogo, ele foi da entrevista coletiva, ele já estava sabendo aí de movimentações do Palmeiras pelo Kelvin. E aí veio estourar nessa última terça-feira essa contratação que tá 99,9%. Tá? O Palmeiras só tá aguardando o cara pousar aqui em São Paulo para realizar os exames médicos e assim, né, preparar toda a apresentação e revelação aí da nova contratação, tá bom? Só um hecatombe para que isso não dê certo, tá, gente? Para mim já tá contratado. Opinião minha por tudo que tá aparecendo pela mídia aí afora, beleza? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que é uma boa contratação. Eu brinquei no vídeo da manhã, se você quisesse comentar que era bagre, fica à vontade, mas gente, não é bagre. O Palmeiras queria ele lá atrás, quando ele tava jogando no Atlético Paranaense. É um lateral direito muito ofensivo. Tem alguns que estão comparando ele como a chegada do Mike lá atrás no Palmeiras, o Mike que rendeu muito. Então eu acredito que o Kelvin pode render muito também ao Palmeiras, fora que ele já tem familiaridade para jogar com o nosso atacante Vitor Roque, que está aqui. Boa contratação, parabéns ao Palmeiras, tá vendo? Quando a gente critica o Palmeiras, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Para mim o Palmeiras foi muito assertivo, foi cirúrgico em ir atrás logo desse lateral direito para a posição que era do Mike. Vamos aguardar o Palmeiras trazer aí novas informações, sair outras coisas na mídia, qualquer coisa se acompanha aqui no canal Notícias Meu Verdão. Gostou da contratação do Kelvin? Posta aí nos comentários, quero saber qual que é a sua opinião. Tenho certeza que o Abel tá muito feliz, porque o Abel pediu muito o Kelvin lá atrás e o Palmeiras não trouxe, mas agora o jogador está chegando nas arenas alviverde. E dessa forma eu vou terminando por aqui, Palestrino, essa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais a todos vocês que estão aí do outro lado, obrigado pela audiência e já peço que você verifique a sua inscrição no canal. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu joinha, Palestrino, e também clica no botãozinho do hypar. Assim você ajuda o nosso canal a prospectar seu crescimento aqui nessa plataforma do YouTube tão maravilhosa. Fechado? Dito isso, vou indo nessa. Hoje, dia de Corinthians e Palmeiras. A ansiedade tá a mil, mas eu tenho convicção de que o Palmeiras vai trazer uma vitória nesse jogo de ida pela Copa do Brasil. Vou indo nessa, que o Papai do Céu deu um excelente final de tarde a todos vocês. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Avante palestra!